Boa noite, pessoal. Olha, vai ser um desafio falar com essa chuva, né? Mas vamos encarar isso. Me ajuda aí. Que bom que a gente escolheu estar aqui hoje, né? Então, com chuva ou não, até que é bom a chuvinha assim, né? Com esse calor assim, para dar uma refrescada. Vamos torcer para ficar só nesse volume, né? Então, que tenhamos o coração tranquilo, estejamos calmos, receptivos, otimistas, para que os nossos amigos espirituais, que nos conhecem muito bem, como o nosso anjo da guarda, também como os mentores aqui deste lar, que neste momento, aliás, desde o momento que entramos aqui, fraternalmente estão olhando por nós, tentando entender como podem nos ajudar, para que eles possam nos enviar as boas vibrações, as energias salutares, que são responsáveis pelo nosso fortalecimento, pelo nosso reequilíbrio, e assim, nesta condição mais segura, mais disposta, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Ou seja, todas essas situações que acontecem em nossa vida, e a gente não tem como fugir, a gente tem que encarar. E por mais que sejam difíceis, e acredito que alguns de vocês estejam passando por momentos muito difíceis, por desafios muito complexos, mas são essas situações que se apresentam em nossa vida como provas ou expiações, as responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso despertamento. Porque toda vez que a gente se esforça para sair daquela situação que está incômoda, sabe, para tirar aquele espinho que está ali nos machucando, está ali angustiando o nosso coração, nós acabamos despertando as virtudes que estão na nossa intimidade espiritual. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. E Deus nos criou com esse potencial, com o potencial da perfeição, que está aqui dentro de nós, na nossa intimidade espiritual, mas precisa passar por um processo de amadurecimento. E assim, nesse processo de amadurecimento natural, no enfrentamento das dificuldades e dos desafios, nós vamos nos credenciando por mérito, pela consequência natural da lei de causa e efeito, nós vamos nos credenciando ao reino dos céus. A vida plena, a vida em abundância que foi tão anunciada pelo Mestre Jesus. E todos nós chegaremos lá. É apenas uma questão de passarmos pelas etapas da vida, ou seja, de tempo. Existe um tempo para tudo. Também de sermos dóceis aos estímulos da vida, ou seja, não nos revoltarmos quando aparece em nossa frente o desafio, a dor, o sofrimento. A gente aceitar, porque se tem uma coisa que é tempo perdido, é o tempo que nós passamos lamentando. É aquele tempo que passamos nos vitimizando, culpando os outros pelos nossos sofrimentos, ou o que é pior, culpando Deus, culpando a vida pelo nosso sofrimento. E também, para avançarmos nesse processo, uma questão de compreendermos os mecanismos da vida. A vida que nós estamos, ela é regida por leis naturais, criadas por Deus, para que a gente seja feliz. Os Espíritos nos falam que somos seres em evolução, ou seja, nascemos, isso é uma fala bastante comum, né? Simples e ignorantes, e aí começamos o nosso desenvolvimento intelecto-moral. E para que isso ocorra, somos o princípio inteligente do universo, né? Deus nos criou como o princípio inteligente do universo, e para servir de ferramenta para a nossa evolução intelecto-moral, Deus também criou a matéria, ou o princípio material. Então, enquanto estivermos ainda com algo a superar ou algo a evoluir, nós teremos contato com a matéria. Até o momento de chegarmos na condição de espíritos puros. Aí não precisaremos mais da matéria para a nossa evolução. Mas isso é algo lá para frente. Tem uma frase que é de Leon Denis. Leon Denis, que foi um grande espírita contemporâneo de Kardec, dizem que ele é o continuador do espiritismo, tamanha a sua contribuição para a doutrina espírita. Ele tem uma frase que está no livro
O Problema do Ser, do Destino e da Dor, talvez o livro mais famoso de Leon Denis, que diz o seguinte, que a inteligência, entendendo que nós somos princípio inteligente, a inteligência, ela dorme na planta, ou dormita, o termo que está no livro é dormita, dorme na planta. Ela sonha no animal e ela desperta no homem. E tem uma outra frase que é semelhante a essa, que também é atribuída a Leon Denis, apesar de que a gente pesquisou e não achou a referência bibliográfica dessa frase, mas ela é atribuída popularmente a Leon Denis, que diz o seguinte, que o espírito, princípio inteligente, ele dorme na pedra, ele sonha na planta, ele se agita no animal e ele desperta no homem, acorda no homem. E essa frase, essa segunda frase, ela é corroborada também com uma resposta do Livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 540. É uma resposta longa, e lá no finalzinho da resposta os Espíritos falam assim, algo semelhante a isso, que a nossa evolução se dá do átomo ao arcanjo, que o arcanjo de hoje, ou seja, o ser perfeito, o ser puro, o espírito puro de hoje, já foi átomo, que em tese é a menor partícula que existe, a partícula mais simples do ponto de vista material. Hoje nós sabemos que existem os quantas, que são as partículas subatômicas, né? Mas naquela época não existia. Então isso, de certa forma, corrobora para o entendimento desta frase, a segunda que disse, que a nossa evolução, ou princípio inteligente, já está presente no mundo material desde o reino mineral, ou dos seres inorgânicos. Só que ali não existe vitalidade alguma. Os seres inorgânicos, eles possuem força mecânica apenas. No máximo, reações por afinidade, mas não existe ali uma vitalidade. Não existe. Talvez ali comece um processo de sensibilização do princípio inteligente. Quando olhamos o reino vegetal, já percebemos um grande salto nessa evolução. Porque as plantas, aí sim, possuem vitalidade. São um organismo, são seres orgânicos. A planta, ela nasce, ela se desenvolve. A planta, ela se reproduz e ela morre. É um ciclo vital. Então já existiu ali um salto para essa evolução. E aqueles que trabalham com planta, que tem jardins, né, como o Gerson que está ali, que gosta de lidar com a plantação, sabem que quando você trata bem a planta, ela responde positivamente. Quando você diz que até quando você fala com as plantas, com as flores, elas ficam mais viçosas, não é? Mostrando que ali elas percebem a nossa vibração. Não possuem consciência de nada. Não sentem dor, não têm consciência, mas respondem à nossa vibração. E o contrário também, né? Aquelas pessoas que são muito carregadas, que têm aquela energia mais densa, são mais agressivas, são as chamadas seca-pimenteira. Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar. Ah, fulano é um seca-pimenteira. Ele foi lá na minha casa, as plantas todas morreram. Por quê? Porque elas são sensíveis a essas vibrações. A água não está entrando ainda, Gerson? Não? Se estiver entrando, você fala que a gente... Já do reino vegetal para o reino animal, um outro salto evolutivo. Porque os animais já são diferentes das plantas, não é? Eles interagem mais. No animal, você vê, por exemplo, você tem ali uma ninhada, você vê o temperamento do animal. Hoje até falávamos com o Ulisses, hoje de manhã, ele carregando as duas cachorrinhas da mesma ninhada, né? E uma tem uma personalidade, a outra tem outra, ou seja, tem um temperamento diferente. O animal tem inteligência. Lógico, é uma inteligência motivada pelos instintos, uma inteligência instintiva para a subsistência. Mas ele é inteligente, e até às vezes parece que tem animais que são mais inteligentes que seres humanos. Animais têm sentimento, o animal ele fica feliz, ele fica triste, né? A minha mãe tem uma cachorrinha, né? Ela é tutora de uma cachorrinha, da Mel, que quando a minha mãe sai, não quando ela fica 1 hora, 2 horas fora, mas quando ela sai e fica às vezes o dia inteiro fora, ou vai viajar, que fica alguns dias, quando ela volta, a cachorrinha fica de mal com ela, não olha para a cara dela, não é? Ela chama, ela não vem, ela não se alimenta, ela se esconde. Mas aí passa algumas horas ali e fica tudo bem. Mostrando também que os animais não sentem rancor. Quer dizer, às vezes tem uns que vão lá no nosso calcanhar, né? Vão sempre lembrar disso.
Mas até aí não existe consciência nenhuma. O princípio inteligente ainda está sendo elaborado, ele está sendo quintessenciado. Não existe consciência. O cachorro, enfim, o animal, por mais inteligente que seja, ele não tem percepção de que é um ser. E aí, quando ele já estagiou, então, esse princípio inteligente por todos esses reinos inferiores, podemos dizer, quando já não tem mais nada que aprender nesses reinos, ocorre um processo de individualização do princípio inteligente. Então, ocorre essa individualização e, a partir desse momento, aquele princípio inteligente começa a ter a onda de pensamento contínuo. No dizer de André Luiz, ele passa a ter ciência de que é um indivíduo, passa a ser um ser senciente. E aí sim começa a sua trajetória como espírito. E o único arcabouço material que é compatível com o espírito é o ser humano. Ou seja, não tem como um espírito já individualizado encarnar num cachorro ou num cavalo ou coisas que o valem. É só mesmo o ser humano que tem compatibilidade. E aí ele começa a sua jornada evolutiva. Só que no começo, ele não tem experiência nenhuma. Ele está muito mais para o lado dos animais do que para o lado dos seres humanos. Então, nesse momento, a divina providência lança a mão do determinismo. O que é o determinismo? É um conjunto de situações, de fatores, em que o indivíduo é colocado sem que ele tenha ajuizado. Não foi ele que decidiu estar ali, ele foi colocado ali pela divina providência, para justamente começar as suas experiências, para começar assim a ter experiências. E à medida que ele vai adquirindo experiências, naquele processo cíclico de encarna, vivencia, desencarna, reencarna, vivencia, desencarna, reencarna, vivencia, ele começa a avançar intelectualmente, principalmente. E aí começa a despertar nele o quê? O livre-arbítrio. E à medida que o livre-arbítrio vai aumentando, vai diminuindo o determinismo. E é aí que começam os problemas. Porque nesse processo do livre-arbítrio, nem sempre nós acertamos. E aí ele começa muitas vezes a sair do caminho reto. Tem uma frase que eu particularmente... Está pingando aí? Ainda não? Tá bom, gente. Senão eu acelero. Tem uma frase que é do Espírito Lázaro. O Espírito Lázaro é aquele mesmo que Jesus, entre aspas, ressuscitou, que está no Novo Testamento. E o Espírito Lázaro é um ser maravilhoso, que depois dessa experiência com Jesus, ele se colocou como sendo um verdadeiro êmulo do Cristo, um verdadeiro indivíduo que procurou seguir os passos do Mestre Jesus. E ele tem uma participação muito significativa na própria codificação da doutrina espírita. E ele tem uma frase, que eu particularmente sou fã dessa frase, que ele diz o seguinte, que é mais ou menos a história da nossa evolução. Aliás, enquanto eu falo a frase, vocês procuram entender se isso faz sentido para vocês. E em que momento vocês estão dessa trajetória. Ele diz o seguinte, que no início o homem só tem instintos. Avançado e corrompido tem sensações. Depurado e instruído tem sentimentos. E a expressão mais singela, mais sublime, mais pura dos sentimentos é o amor. Então vamos tentar entender em que momento nós estamos dessa trajetória. Será que nós já estamos no ambiente dos sentimentos? Será que o que tem valor para nós de fato são os sentimentos? Ou nós somos ainda aqueles que dão muito valor à matéria? Estamos na busca das sensações. O materialismo é isso. Significa aquele indivíduo que vive para a matéria. Não que a matéria não seja importante. Nós estamos aqui no mundo material, falamos no início que ela é responsável como alavanca do nosso crescimento. Mas o quanto de atenção nós damos à matéria? Porque se nós dermos muita atenção, se nós valorizarmos a matéria em demasia, haverá uma corrupção, segundo Lázaro. E aí começam o quê? Os sofrimentos. Allan Kardec também tem uma classificação dos mundos, das sociedades, baseada no nível evolutivo dos seus habitantes. Mundos superiores, mundos inferiores e mundos de transição. Os superiores são os mundos ditosos e felizes, são os mundos celestes, que nós não temos muita coisa a dizer deles, porque estão muito ainda além
da nossa evolução, mas são mundos onde os espíritos são felizes. Os mundos inferiores são os mundos primitivos, onde os espíritos fazem suas primeiras experiências reencarnatórias. Então imagine o nosso planeta há 50, 100 mil anos atrás, quando surgiu o Homo sapiens. Mais ou menos isso, acho que é mais ou menos isso. Morávamos na toca, lutávamos para sobreviver apenas, né? Então são as primeiras experiências enquanto ser hominal. Avançado nesse processo, nós vamos começar adquirindo experiências, vamos começar a desenvolver intelectualmente, partimos para o mundo de provas e expiações, que é exatamente o momento que ainda nós estamos, o mundo de provas e expiações. É por isso que nós sofremos. E todos nós sofremos. Nenhum de nós que estamos aqui não sofremos. Porque nós estamos nessa fase que temos ainda que expurgar, que melhorar a nossa condição espiritual, ou que temos que passar por provas. Porque os sofrimentos, eles vêm de duas fontes. Ou são provas, e a prova, quanto mais difícil, gera uma certa dificuldade, um certo sofrimento. Ou são expiações, que são a consequência das nossas ações equivocadas. Então todos nós sofremos, mas às vezes parece que o sofrimento não faz sentido. Por exemplo, quando você vê uma criança, tem idade, passando por uma doença grave, passando por uma doença às vezes degenerativa, gravíssima. Se Deus existe, se Deus é justo, por que ela está sofrendo? Ela não fez nada para sofrer. Aí nós temos que começar a pensar como espíritas que somos. Nós não estamos aqui a primeira vez. Nós já tivemos em outras épocas. Aquela criança que está ali é um espírito que teve as suas condições, que teve as suas ações que levaram, de certa forma, a esta consequência. Ou está passando por uma prova. Porque muitas das dificuldades que nós temos, muitas vezes, são instrumentos de prova. Então, às vezes, essa criança é uma criança que passa por isso para servir de prova para os pais. Não é? Mas o fato é que todos nós sofremos. E precisamos pensar nesse nosso sofrimento. Precisamos tentar entender esse nosso sofrimento para fazer dele algo válido, para não ficarmos apenas nos lamentando. Então, é fundamental admitirmos e aceitarmos a justiça divina como sendo incorruptível. Tem um livro da codificação, um livro das obras básicas, que é o livro Céu e Inferno, que fala justamente disso, da justiça divina. Nós sabemos que existem 5 obras básicas, né? O chamado famoso Pentateuco Espírita, Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, e finaliza esse Pentateuco com a Gênese. E os 4 livros últimos estão relacionados com o Livro dos Espíritos, que a gente sabe que também é dividido em 4. Mas enfim. E o livro Céu e Inferno fala então da justiça divina. É um livro pouco consultado. Fica aqui uma sugestão para lermos mais esse livro. Ele é fantástico. Ele faz com que a gente, inclusive comece a entender os nossos sofrimentos. Né? E tem um item aqui, no capítulo 7, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês, que o capítulo 7 traz um texto chamado Código Penal da Vida Futura. Olha que interessante, né? Porque se nós estamos sofrendo, estamos sendo penalizados, porque nós passamos por alguma condição desse Código Penal. São 33 artigos desse Código Penal. Não vamos ter tempo para refletir sobre todos, né? Mas eu vou pegar aqui umas 2 ou 3 informaçõezinhas, só para a gente tentar entender o nosso sofrimento e para onde nós devemos ir nesse momento. O que nós devemos fazer para nos libertarmos dos nossos sofrimentos? Né? Então ele diz aqui, no artigo 2º, ele diz o seguinte, parece meio óbvio, né? Mas a gente às vezes não para pensar sobre isso. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Então nós vamos, à medida que vamos nos depurando, nós vamos encontrando a felicidade, até o ponto de chegarmos na condição de espírito puro, onde seremos plenamente felizes. A matéria não vai exercer mais nenhuma influência sobre nós. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua, toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento.
e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, primeiro, o que são qualidades? Todas aquelas relacionadas ao amor. Paciência é uma qualidade. Resignação é uma qualidade. Caridade, que é o amor em ação, é uma qualidade. Perdão é uma qualidade. Então, toda vez que nós adquirimos empatia, né? Quando você dá atenção às pessoas, quando você se preocupa com as pessoas, quando você se coloca à disposição, brandura, mansuetude é uma qualidade. Então, toda vez que a gente vai adquirindo essas qualidades, é um motivo para atenuar os nossos sofrimentos e nos aproximar da felicidade. E o que são, como ele disse aqui, imperfeições? É tudo que é contrário da lei de amor. Nós temos o orgulho, o egoísmo, que são os dois carros-chefes das nossas imperfeições, o materialismo, não é? A violência, uma pessoa que é agressiva, que é violenta, é imperfeita. A falta de perdão, não, isso eu não perdoo. Mágoa, rancor, a indiferença, tudo isso são imperfeições. À medida que nós vamos nos depurando dessas imperfeições, portanto, nós vamos nos tornando pessoas mais felizes. Então, os nossos sofrimentos decorrem delas. Aí, no artigo 3º, ele diz o seguinte, porque às vezes a gente acha o seguinte, né? Pô, por que tem gente que parece que sofre mais que outros, né? A gente vê isso na nossa sociedade. Parece que tem gente que está sempre sofrendo. E outros parece que está sempre a vida sendo sorridente para eles. Onde está a lógica disso, né? Se todos nós somos iguais. Aí ele diz assim, ó, a alma que tem 10 imperfeições, então pensa alguém que tem 10 imperfeições. Por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições restar-lhe apenas a quarta parte ou a metade, sofrerá menos. E quando não restar mais nenhuma, não sofrerá mais nada. É simples, a matemática é simples. Por isso que a gente vê tanta gente sofrendo, gente. E às vezes as pessoas sofrem mais. Não é? Agora tem um detalhe, que deixa às vezes a gente mais encafifado com isso, é que tem pessoas que parecem que são muito boas, pessoas de caráter, de índole, pessoas bondosas, pessoas assim que são úteis à sociedade e parece que sofrem demais. Ao lado de outras, que notoriamente são pessoas de caráter duvidoso, pessoas corruptas, pessoas até criminosas que parecem que prosperam. Vocês não veem isso? Onde está a lógica de tudo isso? É que assim, gente, a expiação, que todo ato equivocado, nós vamos ter que responder por ele. Todo ato equivocado, nós vamos chegar até o fim, gente. Vamos chegar, vamos ter fé, vamos lá. Então as expiações, às vezes, que são as consequências dos nossos atos, expiação é todo sofrimento dos nossos atos equivocados. Elas, às vezes, elas têm caráter, todo o sofrimento tem por objetivo, porque às vezes a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa que paga meus impostos, eu não roubo, eu não mato, tá bom. Não, não tá. Não tá bom. Quer ver o que eles dizem aqui? Ó? Vamos ficar atentos a isso. O mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez na vida terrestre. Então quer dizer, gente, não basta só não matar e não roubar. Nós temos que fazer o bem, porque senão já se transforma numa imperfeição. Os Espíritos nos falam no Evangelho que não basta uma vida fazer o bem, sofrendo. E como falamos, o sofrimento vem ou de uma prova ou de uma expiação. A prova é algo que fala mais do futuro. Ou seja, algo que vai nos proporcionar no futuro algo de bom. Mas é difícil. Mas são as provas que vão fazer com que a gente desperte as nossas virtudes. E também vão testar se nós já estamos merecendo a condição evolutiva que estamos. É que nem um aluno. O aluno, ele recebe a matéria, né? Aí ele vai assimilar aquela matéria, se ele prestar atenção, ótimo. Aí ele vai ter as tarefas de casa, onde ele vai ter a oportunidade de entender mais ainda tudo aquilo. E aí, ao longo de um período, depois que foi encerrado esse período de aprendizado, ele vai ser testado. Se ele foi um bom aluno, ou seja, se ele prestou atenção na aula, se ele fez a tarefa de casa, ele vai bem na prova.
Passou, passa para o próximo, avança em seu processo evolutivo. Agora, se ele foi um mau aluno, se ele não prestou atenção na hora da aula, né? Se ele ficou lá brincando com os amiguinhos, não prestou atenção, aí chegou em casa, em vez de ele estudar a tarefa de casa, ele foi dormir, ou ele foi brincar com os colegas, o que vai acontecer quando vier a prova? Ele não vai estar preparado. E aí aquela prova, que era algo de bom, que ia favorecer o avanço dele, vai se tornar um sofrimento que ele vai ter que fazer de novo. Então muitas provas passam a ser muitas vezes expiações quando nós não passamos por elas. Mas quando a gente vê um espírito puro, ou um espírito superior, que é feliz, porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos tornando felizes. Nós temos que entender que esses espíritos passaram pelas provas com êxito ao longo de suas encarnações. E hoje, eles gozam de uma certa segurança, de uma serenidade, de uma confiança que eles podem enfrentar qualquer situação que estarão no controle, sabendo o que tem que ser feito. Então imagina, se não é o reino dos céus isso, gente. Você ter a segurança, a confiança de saber tudo que você tem que fazer na vida. Saber resolver os problemas da sua vida. Todos. Isso é o reino dos céus. Mas isso só vai ser conseguido por nós quando a gente passar pelas provas da vida. Jesus, que é o nosso grande exemplo, né? Nosso grande mestre, ele sabia tudo. Sabia se livrar de qualquer situação. Sabia responder qualquer pergunta da vida. Ele estava certa vez lá no templo, né? E ele era sempre provocado ali pelos fariseus, pelos doutores da lei. E aí chegou uma hora que ele percebeu que ele estava sendo provocado mesmo, para ver se ele cai em contradição, né? E aí para ser criticado. E ele falou assim: quem me convence de pecado? Quem me convence de pecado? Ninguém me convence de pecado. Porque ele construiu a sua segurança ao longo das provas. As provas, elas são escolhidas antes da gente reencarnar. Então, quando nós estamos no mundo espiritual e nós já temos condições evolutivas para escolher as nossas provas, então nós estamos lá avaliando a nossa condição espiritual, ao lado dos mentores, programando as nossas provas. E normalmente quando a gente está lá, a gente quer passar por 300 provas, porque a gente entende que é isso que vai alavancar o nosso progresso. Aí vem os mentores e falam assim: vamos fazer o seguinte, vamos cortar isso pela metade. Eu sei, eu já passei por isso, então vamos fazer o seguinte, para não ter risco de você falhar, vamos cortar pela metade, e mesmo assim nós vamos atenuá-las para você. E mesmo assim nós vamos estar junto de você. E aí quando chegam as provas, a gente dá para trás. Mesmo quando elas vêm atenuadas, nem sempre nós damos a resposta certa para elas. Isso é tão sério, gente, que nós falhamos muito nas nossas provas. Que aqueles que conseguem passar 70% ou mais pelas provas da vida, ou seja, por aquilo que foi combinado antes de nascer, de reencarnar, merecem um prêmio, são chamados de completistas. No livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro daquela série André Luiz está ali com Alexandre, né? Aliás, é um livro muito bom que fala da reencarnação de um espírito, né? Ele está ali conversando com Alexandre, e aí Alexandre apresenta um técnico desse departamento de reencarnação, Manassés. E aí o Manassés começa a explicar para ele que a maioria das pessoas, quando encarnam, cumprem apenas com 30%, 40% daquilo que foi planejado. E que aqueles que conseguem cumprir com 70% ou mais recebem um prêmio. São esses tais completistas. Sabe qual é o prêmio? Poder escolher o corpo que quiser na próxima encarnação. E pensa que escolhem o corpo belo? Não. Escolhem um corpo saudável. Ou um corpo que vai permitir que eles desenvolvam as suas provas. Né? Porque a maioria de nós falha na hora da prova. Mas assim, não é que a gente escolhe todos os detalhezinhos, né? Isso daí, assim, a gente escolhe o gênero da prova. Então, por exemplo, o que nós vamos escolher antes de reencarnar? O ambiente em que vamos viver. Porque, por exemplo, é diferente você viver aqui em São Bento, por exemplo, nessa nossa sociedade maravilhosa. Temos as nossas dificuldades, claro. Mas é diferente você viver aqui e você viver, por exemplo, agora lá em Gaza, onde está tendo toda essa bagunça toda lá. Por que a gente nasceu aqui e não lá? Não é? Ou mesmo aqui no nosso país, numa favela, onde você tem, às vezes, a criminalidade, a droga tão presente. Às vezes, o indivíduo escolhe passar por uma prova dessas. Não é? Uma doença no corpo. Então, às vezes, o indivíduo, no meio da sua vida, desenvolve uma doença. Como prova.
para que ele possa desenvolver ali a sua humildade, a sua resignação, não é? Possa desenvolver ali a sua disposição de superar. E às vezes a gente fica muito acomodado, aí você tem um desafio, porque eu preciso passar por essa doença, eu não posso ficar doente. Você então desenvolve em você uma alavanca, e aí você passa pela doença, você supera, você fala, eu posso passar por muita coisa. Então são provas da vida. Às vezes as provas vêm uma pessoa na tua vida. Um filho difícil, não é, que chega na nossa vida, um filho às vezes com envolvimento com drogas, é instrumento de prova para nós. A gente não pode dar resposta errada, a gente tem que, se a gente consultar a nossa consciência, nós vamos saber que aquela situação é para nós fazermos alguma coisa, não é? E assim por diante, condição financeira. Tem pessoas que trabalham a vida inteira e sempre estão com dificuldades. Às vezes ela escolheu essa prova. E o contrário também, dizem que a prova da riqueza é mais difícil que a da pobreza. Porque enseja em você muitas seduções da matéria, não é? Então tudo isso são as provas. Agora, a prova fala do futuro. A expiação já é a consequência de um ato equivocado. Então, toda vez que a gente sair daquela linha reta, toda vez que nós fizermos alguma coisa que é contrário à lei de amor, nós vamos sofrer. Não para punir simplesmente, mas para nos estimular a voltar para o caminho reto. Então, as expiações, elas podem ser simples, imediatas. Não é? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma expiação, de um sofrimento expiatório imediato, praticamente imediato. Vamos supor que a gente sempre quando vai abastecer o carro lá no posto Pérola, a gente vai lá pagar e eles estão sempre com aquele cheirinho de pão de queijo. Não é assim? Então imagina que você vai lá, você vai pagar, putz, que cheirinho bom de pão de queijo, me dá um pão de queijo. Aí você come um pão de queijo, mas está tão gostoso esse pão de queijo, vou pedir mais um. Aí tem com chocolate, né, que o Júlio detesta, cadê o Júlio? O Júlio detesta pão de queijo com chocolate. Aí você come um pão de queijo com chocolate, quando você viu, você comeu meia dúzia. E um detalhe, você tem alergia à lactose. Então imagina o que vai acontecer com você depois de algum tempo. A expiação vem na hora. Você vai estar lá, estufado, né? Então eu ia falar uma história, mas não vou falar. Então o que vai acontecer? A expiação veio na hora. Se você só passou algumas horas, aquilo lá vai ser metabolizado, vai ser eliminado, pronto, acabou. Se você aprendeu com a dor, o que você vai fazer a próxima vez? Você vai pedir um, no máximo 2. Tá bom já. E aí vai levar um comprimidinho de lactase, né? Também, para garantir. Né? Pronto, aprendeu. Mas a gente nem sempre aprende. A gente vai lá e come de novo 6 pães de queijo. Né? Por isso que aí as coisas vão complicando na nossa vida. Algumas expiações, elas têm já um prolongamento maior. Elas podem, a consequência das nossas faltas, elas podem ocorrer por séculos. Então vamos dar um exemplo bem radical. Bem radical, o suicídio. Aliás, pessoal, o suicídio nunca é uma opção, tá? Nunca é uma opção. A pessoa que suicida, ela não só não resolve o seu problema, como ela cria um exponencialmente maior. Ela vai ter que passar por 200, 300, 400, 500 anos até se libertar totalmente da sua dificuldade. Então, o suicídio nunca é uma opção. Está com problema, está com pensamento suicida, está se sentindo angustiado, procura ajuda. Sabe, vai ao médico, às vezes precisa tomar remédio, às vezes precisa fazer um tratamento. A Casa Espírita está aqui de portas abertas também para conversa fraterna. Mas não é opção, gente. Tá bom? Mas imagine que... Desculpa se eu vou ser um pouco violento aqui, mas o camarada deu um tiro na cabeça. O que vai acontecer? Ele vai sofrer no ato do suicídio. Chega no mundo espiritual, ele vai sofrer, porque ele vai ficar naquele looping, né? Do ato do suicídio, ele fica indo e voltando naquela ação. Fica indo e voltando por décadas. Aí, como ele lesou o seu corpo, ele lesou também o seu corpo perispiritual, que é a matriz do corpo físico, né? Então, na próxima reencarnação, ele vai vir com as marcas do suicídio no seu corpo, porque a matriz perispiritual está também dilacerada. Então, por exemplo,
nesse caso que deu um tiro na cabeça, seria natural, por exemplo, que ele viesse às vezes com uma paralisia cerebral severa. Porque é a marca do suicídio. Veja, não estamos aqui em momento algum rotulando que todos os casos de paralisia cerebral são casos de suicídio. Não estamos dizendo isso, pelo amor de Deus. Às vezes até uma pessoa que tem uma paralisia cerebral é um espírito mais evoluído do que nós, que veio para servir de prova, de instrumento de prova para a sua família. Tá? Então não vamos rotular. E aí até aquela situação toda se desmanchar no seu perispírito, vão aí 3, 4, 5 encarnações de sofrimento. Então, gente, suicídio não é opção. Mas a expiação fala disso. Fala dessas questões. Enquanto a gente tiver a marca ainda do nosso ato equivocado, nós vamos estar sofrendo. Mas é muito importante o arrependimento. Se a gente não se arrepende do ato que a gente fez, tem pessoas que falam assim, não, eu não perdoo. Agride alguém, não me arrependo. Vai sofrer, até que se arrepende. O primeiro passo para que você se liberte da expiação, da dor, é o arrependimento. Ele por si só não basta. Não adianta só você se arrepender que está tudo bem. Não. Você tem que depois reparar o erro. Mas você pelo menos sabe por que está sofrendo. Não é? Então o arrependimento é fundamental. Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho de um caso de prova que se tornou expiação. Porque às vezes as coisas elas se misturam, né? Então, era um espírito que tinha uma prova. A prova dele era falar da Boa Nova. Era trazer a mensagem de Jesus. Foi preparado para isso, no mundo espiritual. Se sentia seguro para isso. E aí, no planejamento da sua reencarnação, como é que ia ser a dinâmica dessa prova, né? Esse espírito ia nascer num corpo feminino. E em determinado momento da vida, esse espírito feminino ia ter contato com uma instituição religiosa, independente de que religião era. Ia ter contato com uma instituição religiosa, onde ela teria a oportunidade de falar de Jesus. E aí ela teria, para que isso acontecesse, um chamariz para que isso acontecesse, ela nasceria muito bela. Ia ser uma mulher muito bela, porque a gente sabe que a beleza física, ela é magnética, ela gera uma atração tanto masculina quanto feminina. É normal isso. Você vê uma pessoa bela, você fica atraído por aquilo. Não é? Então aquilo seria o que iria chamar a atenção das pessoas. E aí ela iria falar de Jesus. Tudo bem, tudo certo, tudo combinado. Reencarno, uma criança maravilhosa, muito bela, não é? Paparicada. Aí quando foi crescendo, se tornou uma mocinha muito bonita, uma jovem muito bela. E nessa hora, o que aconteceu? A corrupção. Ela começou a se achar realmente melhor do que os outros. Então ela se achava melhor do que as outras mulheres que não eram tão belas quanto ela. Começou a humilhar as outras mulheres. Né? Ela também constrangia os homens, porque os homens ficavam ali apaixonados por ela e ela não dava bola. Às vezes até destruía casamentos. Quando veio o chamado para ela se ligar a uma instituição religiosa, ela estava muito ocupada com as suas questões materiais. Avançado e corrompido, né, como nos diz Lázaro. E aí viveu a vida inteira assim. O que acontece? Aconteceu com ela aquilo que vai acontecer com todos nós. Vai chegar um momento que a gente vai voltar para o mundo espiritual. Vai chegar um momento, todo mundo já está com o bilhete marcado. Não sabemos quando, graças a Deus. Mas já vamos voltar. Nesse momento, então, ela volta para o mundo espiritual. Passado aquela fase de perturbação, que o espírito ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, quando ela volta à lucidez, aí é o momento de você pegar o que foi combinado e o que foi feito. Nós todos vamos passar por isso, hein, gente? O que foi combinado antes de vir e o que executamos. E aí, quando ela começou a ter acesso às informações do que ela deveria ter feito e não fez, ela começou a se desesperar. Porque aí ela caiu na real, ela lembrou da sua missão, ou melhor, da sua prova, e que aí ela não cumpriu com essa prova. Começou ali a sua expiação, porque ela começou a sofrer. E muito arrependida, porque ela entendeu, ela não podia ter feito isso, ela ia falar de Jesus. Jesus era humilde por excelência. Como é que ela foi contrário disso? Mas enfim, sofrimento, começou a planejar a sua próxima reencarnação, aí sim, expiatória, em virtude do que ela tinha feito. Então ela iria nascer num corpo, vamos dizer, para não dizer feio, não
na doutrina espírita, aquilo para ela é a resposta de todas as suas perguntas. Porque ela entendia que a vida não começa nesta encarnação. E provavelmente, se ela era daquele jeito, tinha alguma causa justa que fazia com que as coisas fossem daquele jeito. E foi se empolgando com a doutrina espírita, e aí ela começou a recordar, porque lá atrás ela sabia que ela tinha que falar de Jesus. Ela tinha que ser uma evangelizadora. E ela começou então a falar de Jesus, começou a transmitir, porque ela sentia a boa nova, não era apenas da boca para fora. E se transformou numa excelente evangelizadora, e fazia com que as pessoas enxergassem nela não a aparência física, mas a sua essência maravilhosa. Porque quem fala de Jesus do coração se torna belo, porque isso é o certo da vida. Então ela passou por isso e foi uma grande evangelizadora. Desencarna, e chegando lá, aquilo que era para ela apenas uma expiação, ela só ia pagar a conta, se transformou também numa prova que alavancou o seu progresso. Então, gente, se nós estamos passando por alguma dificuldade, todos nós estamos, vamos nos lembrar de Jesus. Vamos escutar aquelas palavras de Jesus que fala para nós lá no nosso íntimo, quando ele diz assim: bem-aventurados os aflitos. Ele nos assegurou isso, porque serão consolados. Quando ele fala assim: se você está aflito e sobrecarregado, aprendei de mim. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então nós precisamos descrucificar Jesus e colocar ele do nosso lado. Nos aproximarmos de Jesus, para que tenhamos, portanto, o amparo e a consolação para as nossas dores. Sábado passado, agora, nós estávamos aqui no nosso estudo do Evangelho, né? Nós estamos bem no capítulo Cristo Consolador. Nós estamos no finalzinho do capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E eu, então, nós estudamos o item 7. E eu achei tão bacana que eu gostaria de ler para vocês esse item 7. E faço uma proposta para vocês. Procurem sentir como se Jesus estivesse falando com vocês, né? Como se essas palavras aqui fossem, de fato, o anjo da guarda de vocês, os mentores de vocês, falando com vocês em relação às dores que vocês estão tendo nesse momento. Se você está com alguma dor, está com alguma angústia no coração, preste atenção nessas palavras. Diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes, são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro a humildade e submissos ao Criador, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis. Aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, que a paz do Mestre Jesus, que o amor do nosso Mestre possa secar as nossas lágrimas, possa nos alimentar de disposição, de lucidez para os enfrentamentos da vida. Vamos ter bom ânimo e confiança. E um dia vamos encontrar
a verdadeira felicidade nessa nossa jornada evolutiva. Muito obrigado pela atenção, pessoal.